Olá, pessoal. Eu sou a Valesca Karsten, sou educadora, pesquisadora, empresária e proprietária da Escola de Educação Infantil Caracol de Porto Alegre há 34 anos. E esse é o Pod Mãe. E eu também sou mãe. Sou mãe do Tiago, que tem 35 anos, e da Roberta, que tem 24 anos. Hoje, dia 3 de julho, estamos gravando em Porto Alegre o terceiro episódio do Pod Mãe, que é um projeto meu de um podcast que traz pessoas que têm muito para contribuir e trocar experiências. Esse espaço é de acolhimento e de cuidar de quem cuida. Então, já faz 2 meses desde o início das enchentes que assolaram o nosso estado e a nossa cidade. E para a conversa de hoje, eu convidei 2 pessoas especiais que têm muito para contribuir, nos ensinar e acho que também nos aliviar. Vou começar apresentando essa mulher que eu admiro tanto, que é a Jaqueline Sordi. Jaque é jornalista, bióloga, ambientalista, doutora em comunicação e também é mãe da Maia, que tem 2 anos. Vou contar um pouquinho como é que eu conheci a Jaque. Acho que foi em 2016 ou 2017, quando ela foi na minha escola me entrevistar. Eu nem lembro bem o tema da matéria. Eu sei que ela chegou com esse jeito manso, doce, e foi me perguntando, e eu fui falando. E quando saiu a matéria, eu fiquei impressionada com a sensibilidade dessa guria, que era uma guria, né? Agora é uma jovem mulher. Eu acompanho de perto a tua trajetória profissional com muita admiração e respeito, Jaque. Li há pouco uma matéria que tu escreveu para a revista online Suma Uma sobre uma árvore ipê que serviu abrigo e amor na floresta amazônica e um dia virou mesa em Nova York. Eu fiquei muito tocada com a sensibilidade do teu texto. Inclusive, essa matéria foi premiada no Prêmio Media Awards da América Latina. Então, seja bem-vinda, Jaque. Obrigada. O outro convidado de hoje é o Christian Christensen, que é psicólogo, professor, pai do Theo, que tem 13 anos, e da Ana, que tem 7 anos. E também o Christian é pesquisador e orientador de um grupo de pesquisa na PUC, no qual minha filha fez parte. Além disso, o Christian faz parte do Conselho de Diretores da International Society for Traumatic Stress Studies. Nossa, que responsabilidade vocês, hein? Então, Christian, a tua experiência e conhecimento com estudos relacionados a estresse pós-traumático vai trazer acalento para nós e para quem nos escuta. Então, vou começar lendo o final da crônica do Mário Corso, de 29 de maio, que diz assim: hoje, quando o céu escurece, eu fico inquieto. Eu sinto e percebo que as pessoas aqui no estado, de um modo geral, e na nossa cidade também, estão mobilizadas quando vai chover. Vocês também têm se sentido assim? Uhum. Sim, eu acho que isso acabou ficando muito marcado, né. É um enfim, é um fenômeno bastante bem estudado, né, e ele é tão intenso que isso marca não só as pessoas, mas marca outros animais também, né. Todos os primatas têm esse tipo de reflexo, todos os mamíferos também têm, e é algo muito intenso, né, quando a gente fica com uma experiência, passa por uma experiência, assim, desta como nós passamos, né, a gente pode ficar com marcas, né, do ponto de vista da memória. Isso, acaba muitas vezes em situações que lembram o episódio que a gente passou, né, podem, fazer a gente relembrar, e reativar, na verdade, até reviver um pouco a situação, né, não é Uhum. só uma lembrança, é mais até uma revivência da situação, né. E isso então é esperado, que as pessoas sintam isso. Em algum grau, sim, né, Sim. a questão toda é a gente poder entender quando isso começa a ser um problema, Uhum. né, então a gente tem algum grau de desconforto, até nesse momento, é até normal que isso aconteça, né. Uhum. Agora é uma questão de grau, né, quando Uhum. isso começa a trazer prejuízos na nossa vida, começa a trazer, dificuldades da gente poder, sei lá, estar com os filhos, assistir aula, poder trabalhar, poder, Uhum. usufruir, coisas, atividades da vida e, traz então sofrimento psicológico, e a gente pode aí estar falando de um problema um pouco mais sério, algo que não é normal e que deveria então ser tratado. Uhum. E assim,
se tu pode falar um pouquinho, assim, nas crianças, como que a gente percebe que uma criança tá com esse, a gente pode chamar estresse pós-trauma? Uhum. Eu acho que é importante, parece que a gente diferenciar 2 coisas, né. Uma que são aquelas reações normais, até esperadas, assim, que a gente tem nos primeiros dias, nas primeiras semanas, né. Uhum, Nas crianças, o que que a gente observa nessas primeiros dias e primeiras semanas? As crianças podem ficar, dependendo da idade, né, vamos imaginar assim, crianças pequenininhas, crianças, adolescentes, né, então elas podem ficar mais retraídas, né, podem ficar um pouco mais ansiosas, podem regredir um pouco em algum comportamento, né, então, assim, uma fase que já estava bem estabelecida, daqui a pouco a criança volta um pouquinho para trás, Eu uhum, né. notei muito com a questão do sono da Maia. E eu conversei com pessoas que me relataram a mesma coisa. A Maia foi uma criança que sempre dormiu super bem a noite inteira. E no início desse episódio, ela começou a acordar várias vezes durante a noite. Isso, lá sim. lá em casa também eu tenho a pequena Ana que tem 7, algumas vezes também acordava no meio da noite, ia pra cama, ou agora começou a estar com saudade, então pede, né, pede a presença de um dos pais à noite. Então, o sono é uma coisa comum. Crianças muito pequenas, elas têm, muitas vezes pesadelos que podem até não estar nem associados diretamente com a situação, mas tem um aumento na questão dos Uhum, pesadelos, né. uhum, Eh Agora, algo um pouquinho diferente, então tô falando assim de reações mais comuns que são esperadas nos primeiros dias e nas primeiras semanas. uhum. No entanto, quando se essas reações elas se mantêm ao longo do tempo, né, e por mais de 30 dias, a gente já começa a ter talvez, que ficar um pouco mais atentos a Sim, isso. sim. Eu notei uma questão que me fez pensar muito. Todo mundo foi afetado em diferentes graus com essa enchente, né? Teve gente que perdeu familiares, gente que perdeu casa, gente que acabou não perdendo nada, mas que ficou igualmente impactado e mobilizado com a situação. E eu acho que uma coisa em comum de todos nós que essa enchente trouxe foi que nos tirou de um lugar que a gente está acostumado a ocupar no mundo, que é esse lugar de controle, né? Uhum, De poder sobre o ambiente que a gente vive, de controle sobre a natureza, né? sim. Então, dessa vez, por mais que os alertas estejam aí o tempo todo, dessa vez foi nos jogado na cara o quanto a gente não tem esse controle, Uhum, né? E eu acho que uhum, isso impactou muito os adultos e também as crianças. Primeiro porque as crianças notam como é que os adultos reagem, o sim. susto, né, dos adultos Uhum, em se enxergar nesse novo lugar em que a gente não tem controle sobre nada. E uhum. as crianças ficam perdidas, porque eu senti muito, inclusive eu que trabalho com isso, né, de não saber como lidar, né, como abordar isso com a minha Sim, e filha, por né. mais que se saiba que é muito melhor o dito do que o não dito, o que que a gente diz e também às vezes a gente eu sou uma esperançosa, eu trabalho com educação e trabalho com educação de crianças, Uhum. mas chega um momento que tu não pode garantir nada, porque justo a gente não tem o controle. Então assim, do que cabe à infância, eu acho que o brincar é um resgate da gente poder simbolizar, de a gente fazer de novo, através da brincadeira que ajuda muito. Mas o fato é que estamos todos assustados. E eu fico pensando, e aí te pergunto, já que como doutora em comunicação, né? Tu acha que pode melhorar a comunicação para que a população, para que as pessoas fiquem mais atentas aos sinais? Será que a gente confia sempre em que alguém vai resolver o nosso problema? A pergunta que eu quero te fazer é assim: o que, que a gente pode fazer enquanto pessoa, cada um, para a gente ter esperança que a gente vai alcançar um futuro melhor? Eu acho que o primeiro ponto é se educar, né, é tentar ressignificar essa relação que a gente estabeleceu com a natureza, com o meio em que a gente vive, né. A gente fala muito, deposita muito, eu acho, nas crianças, né, como é que a gente tem que ensinar as crianças, mas elas seguem o exemplo, o nosso exemplo. Uhum. E o nosso Sim, exemplo, na maior parte das vezes, não é bom, sim. porque nós crescemos de exemplos, do século XX, né, que são aqueles Uhum. exemplos de que se tinha essa ideia de que nós tínhamos esse poder sobre o E todo, na né. realidade a gente detonou muito, porque, É, eu achava que o futuro iria dar conta disso. claro, E exatamente. o Essa futuro era a o futuro percepção. é ontem. É, essa era a percepção que a gente tinha, só que isso Sim, mudou, a gente já viu que não dá sim, mais conta, né. sim. Então, como agir a partir daí? Eu acho que parte primeiro de um processo de reeducação nossa, né, de Uhum, como a gente lida com isso para, a partir daí, começar a comunicar às crianças, trazer esse tema mais, Uhum. né, para o nosso cotidiano, porque ele não é um tema que a gente discute muito, Uhum. né, essa relação, a gente está muito afastado
do mundo natural, né? Então, trazer mais isso para as crianças, inclusive, entenderem que elas não têm o controle, que elas também não têm o Uhum, controle, que elas têm uhum, que aprender a lidar com as adversidades, né? uhum. Que elas não podem se atirar no mar, porque a onda vai vir forte, elas têm que aprender a lidar com aquele ambiente que elas não têm controle. Então, eu acho que talvez a forma mais eficiente que eu veja seja a gente se reeducar e, a partir daí, começar a reeducar as crianças, né? Sim, a gente sabe, né, que eles aprendem muito mais do que eles observam e do que eles veem, do que o que a gente fica falando, né. É o modelo Exatamente. mesmo para tudo, né. Sim, a gente fala sobre isso, mas assim, ninguém esperava que a gente fosse viver isso de uma hora para outra, e eu te pergunto, será que a gente vai conseguir superar isso, esquecer as cenas que se viu de crianças, mulheres, homens, animais nos telhados esperando o resgate, né? E a Jaque fez uma matéria, pegou um barco, escreveu para o Estado de São Paulo uma matéria olhando tudo aquilo, sabe? O que, que a gente faz para reacender a chama da esperança, Christian? Uhum. São talvez 2 perguntas aí, né, o que que a gente vai conseguir superar e esquecer, né. Assim, do ponto de vista da memória que fica disso, né, eu acho que não há, isso o próprio curso do tempo, os nossos processos internos e externos, né, vão nos ajudando aí numa trajetória de recuperação e resiliência, né. Acho que é algo importante para quem está nos ouvindo entender, né, quando a gente vai estudar, de fato, a pesquisa sobre isso, né, os estudos nos mostram, e sim, são vários estudos que nos mostram isso, né, tem 4 grandes trajetórias, assim, ou cursos de resposta em relação a isso, né. 2 que estão mais ligados com problemas psicológicos mais graves, né, e um deles, por exemplo, são aquelas pessoas que se mantêm, com essas reações muito intensas ao longo das primeiras semanas e meses, e aí nós temos, né, essas reações nós vamos chamar de sinais e sintomas, são aquelas síndromes que caracterizam os transtornos mentais. Um outro conjunto são aquelas pessoas que eventualmente vão ter problemas um pouquinho mais adiante, né. Mas o curso para a maior parte das pessoas é um curso de recuperação e, mais notavelmente, resiliência, né. Os estudos nos mostram que após desastres, 2/3 das pessoas, né, exibem uma trajetória de resiliência. O que é isso, né? É basicamente você ter, você retornar ao seu funcionamento, né, social, relacional, enfim, acadêmico, ocupacional, sem grandes prejuízos na sua saúde mental, né. Bom, então pensando nisso, o que que é importante? Talvez tem algumas questões que da memória, que é natural que fique, é importante que fique, né. É importante que a gente, medo é uma coisa, evolutiva, é algo que nos ajudou a sobreviver, tá. Então é importante que em algum grau isso fique marcado. O problema é quando isso fica marcado num grau muito grande, começa então a trazer prejuízo no funcionamento das pessoas. Tipo, paralisa. Eh Paralisa, né, então prejuízos mais notáveis, né, quando a gente vai falar, por exemplo, de estresse pós-traumático, né, as pessoas aí, começam a ter memórias e pensamentos intrusivos, começam a ter pesadelos recorrentes, começam a ficar muito desconfortáveis, né, quando são expostas a alguma situação que lembra lá, por exemplo, um trovão, uma chuva, alguma coisa assim que lembra, Crise de né. pânico, né? Aí a crise de pânico é um outro quadro importante que também surge nisso, então, quer dizer, tem estresse pós-traumático, pode ter pânico, pode ter depressão, pode ter outros quadros de ansiedade, tá, mas especificamente no estresse pós-traumático, a gente então tem problemas desse tipo, problemas que envolvem evitação, a pessoa ou a criança não quer falar, não quer, pensar, evita sentir, evita qualquer situação que lembre o estressor, vai ter mudanças na sua maneira de pensar e sentir a seu próprio respeito, e também que a gente chama de, a criança fica mais reativa, fica mais ativada fisiologicamente, então ela vai ter dificuldade de Uhum. dormir, dificuldade de se concentrar, né. Bom, então aí a gente já está falando de algo que é um problema mais sério, né. Sim. Agora, como a gente pode superar isso, Sim. enfim, existem aí, um conjunto de estratégias que podem nos ajudar, né, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. Um deles, a gente começar a reintroduzir rotina, tá. Uhum. A gente, por exemplo, incentivar alguma atividade física ou a criança se exercitar, né. Uhum. Então, assim, deixá-la um pouco mais ser criança, né. Isso que a Jaque falou em relação ao que os pais podem fazer para filtrar a realidade para as crianças, tá. Então, se você tem pais que ficam muito angustiados, ficam muito mobilizados, isso obviamente passa para a criança, né. Então a criança Sim.
capta isso. Então, algo muito importante quando a gente faz o manejo das crianças é o manejo dos pais, Sim. né? Eh, a criança voltar à sua rotina escolar é algo fundamental, né? As escolas são hoje um ambiente de grande, talvez a maior parte de proteção e cuidado para as E crianças, né? rede de apoio, de permanência de rotina, de hábitos de alimentação, de descanso e estar com os amigos, né, com os Isso, colegas. com o grupo de pares, isso. É, Uhum, isso é bem eu percebi. É interessante, sabe. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, né, porque a gente está vivendo 2 traumas, né, 2 tragédias, a pandemia e mal estamos nos recuperando daquele tempo e eu percebo nas uhum, crianças. uhum, Inclusive eu fiz parte de um grupo de pesquisa que chamava Paisdemia. A gente pesquisou um grupo, os pais e os filhos durante a pandemia. uhum. Eu aprendi muito, eu escutei pessoas do Brasil inteiro. E agora eu vou entrevistar essas pessoas de novo, do ponto de vista daqui do Sul, como eles nos enxergam, da onde eles estão aqui e as pessoas daqui também. Então, imagina essas crianças viveram duas tragédias, né? Então é uma sobre a outra. Então é trauma sobre trauma. Difícil, né, para eles. Sim, é. Bom, para alguns, de fato, pode ter sido, e para alguns foi uma situação realmente traumática, né, o que a gente chama de um trauma propriamente dito, né. Para muitos, para a maior parte de nós, foi uma situação muito estressora, né, ou estressante, enfim, foi algo que como a Jaque falou, nos desacomodou, nos tirou um pouco essa ideia de previsibilidade em relação ao futuro, em relação às certezas, né. Uma das coisas que a gente observa com crianças e até mesmo em adultos, até mesmo na gente, né, uma necessidade grande que a gente fica tendo de se reassegurar sobre alguma certeza, sobre alguma coisa que possa ser previsível, quando na verdade grande parte da vida não é. E a Uhum. gente aprende a tolerar essas incertezas, né? Como a gente aprendeu a tolerar tantas outras, não é? É Sim, interessante. ansiedade, depressão, medo, destruição, famílias separadas, distanciamento dos amigos, medo de ficar sem casa, medo de perder o trabalho, medo de perder o negócio, memórias afetivas destruídas com as enxurradas, além de raiva, vergonha, humilhação, constrangimento de precisar de tudo e ter que Uhum. contar com a ajuda do outro, né? Tudo muito difícil para as pessoas. Quanta coisa que eles vão ter que ressignificar e buscar saúde mental para isso, né, haja resiliência, né, Christian? Mas Hum. talvez também seja uma forma de a gente estar trazendo uma geração mais preparada para lidar com isso. Eu acho que esse é um bom ponto, Jaque, eu acho que esse é um bom ponto, sim. Uhum. Eu acho que tem algo importante, assim, né, às vezes, pais, especialmente, né, nessas últimas gerações, ficam tentando muito, às vezes, eh proteger ou fazer todos os esforços para evitar que as crianças não sofram, não tenham alguma Isso. adversidade, né. Uhum. Isso é uma coisa péssima para as crianças, né, na Uhum. verdade, Sem as crianças dúvida. precisam aprender a lidar com a frustração, É. precisam aprender a lidar com o erro, precisam aprender a lidar com a adversidade, É o né. como. É o como e o grau de adversidade, né. Uhum. Então o que que os pais ou professores devem funcionar? Mais ou menos como um processo de mediação, como, né, traduzindo do inglês, um certo andaime, né, você vai ajudando a criança a galgar. Então a Uhum. adversidade ela precisa ser colocada, mas ela é algo que a criança possa ter condições com seus recursos internos e externos de poder, De lidar. lidar, Para poder não se lidar. transformar num trauma. Pois é, Uhum, exatamente. e aí puxando a brasa para o meu assado, eu acho que isso é muito possível, mas eu vejo que os pais têm muito medo da reação das crianças. Uhum, E eu acho que o grau de intimidade precisa ser muito fortalecido para que a gente possa conhecer o filho e encorajar que ele vá. uhum, Uhum. Então, Claro. assim, precisa conviver com essa criança, precisa estar com essa criança em espaços de silêncio e de intimidade, hum. porque ouvir a criança, ela manifesta, ela diz, ela chama para brincar. Então, assim, como que a gente vê, né? Os estudos mostram como é que as crianças vão gostar da natureza, vão respeitar a natureza, estando na natureza. Claro. Então, se a gente não oportunizar esse tipo de experiência, não vai fazer sentido para elas o cuidado. E até porque a natureza traz esses desafios, não é um ambiente controlado, Sim. né? Uhum. Então, eu acho que ajuda também a aprender a lidar com essas adversidades, né? Isso, é. Uma das, enfim, uma teoria que tem ganho uma certa força nesses últimos 2, 3 anos,
para explicar um pouco as questões de doença mental, especialmente em adolescentes, especialmente meninas adolescentes, né? É uma ideia em relação ao uso excessivo de redes sociais e um mecanismo que muitas famílias acabam fazendo, que é uma superproteção indevida em relação ao ambiente físico. Então, né, as crianças não podem sair do condomínio, não podem fazer mais nada, né? Não podem subir numa árvore, né? Não podem experienciar a natureza até de uma forma mais livre, né? E ao mesmo tempo uma falta de proteção no ambiente virtual, né? Então isso acaba super expondo as crianças numa situação onde elas têm, na verdade, o maior risco para a sua saúde É um mental. falso controle, né? É um falso controle, E né? tu sabes que quando a gente leva as crianças na praça, às vezes eles me dizem, a gente leva a partir dos 3 anos. Uhum, Eu nunca fui na praça. Então, assim, como assim, né? Como assim? uhum. E aí, em contrapartida, aí larga o tablet na mão da criança, larga o seu celular na Exatamente. mão da criança, né? Sem nenhuma supervisão ou controle parental do que a criança está de fato consumindo, né? Exato, Né? exato. Isso. Jaque, conta pra nós, assim, como foi a tua experiência de escrever aquela matéria, de entrar num barco, foi assim, no começo das Hum. enchentes? O que que tu tem, o que vem assim à tua cabeça para compartilhar com a gente? Ai, tanta coisa. Foi muito. Eu acho que todo mundo que esteve envolvido nos resgates, porque acaba que quem vai reportear lá no meio Uhum. da água acaba ajudando nos resgates, porque, né, são barcos que estão ali, a gente entra e acaba ajudando a pegar as pessoas. Então, a sensação que eu tive muito forte foi essa de vulnerabilidade, assim, das pessoas, de susto, né? E as pessoas estavam muito assustadas, não saber muito como reagir, tanto quem estava no barco, né, ajudando, tentando ajudar, como quem estava pedindo ajuda. Foram tantos sentimentos que estavam ali juntos, essa questão da solidariedade, né? Sim. Eu peguei carona num barco que assim, eu cheguei ali como jornalista e disse, eu preciso chegar eu queria chegar perto do eu falo olímpico, mas é da arena do Grêmio. Uhum. E aí me disseram, uma moça da IPTC me disse, não, vem aqui que eu te levo ali. Daí já tinha um barco com 2 voluntários que eram de alguma igreja, que tinham montado aquele barco no dia anterior, não sabiam pilotar, e eles disseram, pula aí, que a gente está ajudando. Então, tinha essa mobilização, assim, de solidariedade, que é uma coisa que foi muito marcante, eu acho, né? Então, já me colocaram no barco, e aí eu já ali, que eu estava indo para fazer uma reportagem, no fim eu já estava ajudando a resgatar, a pegar cachorro, a pegar a gente, Acho que né? tinha tudo para fazer, que não tinha como Tinha. ter uma função, Não, né? não tinha. Então, eu acho que é uma sensação muito surreal, assim, a gente está andando de barco pela Farrapos, né? Uhum. Assim, e vai caindo a ficha conforme tu vai andando. Não sei se tu chegasse a pegar esses barcos, Não. mas conforme tu vai andando, assim, vê a placa da rua que tu tá na Farrapos, Uhum. né? As lojas ali que tu passa todo dia, O caminho que tu vai caminho que para tu o faz. aeroporto, que tu vai para outros bairros. Tu tá passando é uma sensação, assim, é muito surreal, e mesmo para quem estuda isso há muito tempo, como eu, né, que já cobri várias tragédias dessas no mundo, tá vivenciando isso na cidade, tem um impacto, por mais que a gente tenha a dimensão do quão vulnerável nós estamos, Era como né? tu escreveu, né? Eu estava na minha cidade contando para o mundo. Porque eu tô acostumada a contar do mundo. Para o mundo das outras cidades, não da Exatamente. tua, E aí, né? de repente, quando eu me vi, eu tava ali contando pro mundo, ó, a gente também tá embaixo d'água, a gente também tá se afogando, né? Sim. Então, tem essa outra dimensão, assim, que por mais que a gente tenha toda essa carga de pesquisa, de conhecimento sobre o assunto, por mais que a gente tenha essa dimensão do quão vulnerável a gente está, quando acontece, Uhum. atinge uma outra camada, Uhum. né? Uhum. Para todo mundo. Tem uma Uhum. outra camada, assim, isso é vida real agora, né? Eu tive com a Jaque no outro dia e ela me contou que ficou escrevendo essa matéria até muito tarde, obviamente que não conseguia dormir. E aí passou uns dias, que eu não sei quantos dias, tu entrevistou o Krenak, Uhum. né? E assim, eu vi a tua carinha naquela entrevista, assim, era a carinha de quem, poxa, me diz aí que vai dar tudo certo. E como que foi essa conversa, Jaque? Então, o Ailton Krenak, né? Ela foi muito boa, mas chegou um momento da conversa que ele é muito bom, assim, ele traz muito essa reflexão sobre como a gente chegou se formou um modelo que é insustentável e como isso precisa mudar para que se pense em qualquer futuro possível, né? E ele sempre trabalhou muito essa coisa lúdica, a questão da relação dos povos indígenas
com a Como é que natureza. eles veem a natureza, os Como é que mais eles a veem, relação deles, né? como Como é que eles se que ela faz relacionam. parte como uma pessoa, né? É, exatamente. E ele fala uma coisa que eu gosto muito, ele diz assim, a gente se acostumou, o mundo ocidental, né, que chama, a tirar da natureza o que a gente quer. E esses povos, eles pegam da natureza o que ela tem para oferecer. É outra relação. Por isso que é uma relação mais sustentável, né, a longo prazo. Só que no andar da conversa, o Ailton Krenak foi falando, e ele me disse assim, que a gente viveu ele chamou de, como é que era a expressão? Uma farra desenvolvimentista no século XX, completamente irresponsável, né? Uhum. E a ideia que ele tinha era que a gente fosse se dando conta disso e fosse começando a propor essa outra forma de estar no mundo, né? A Melhorar partir, o comportamento, literalmente. literalmente. Só que e aí ele começou a entrar num ponto que chegou a me assustar na hora, porque eu disse, tá, mas a gente tá ficando muito pessimista essa conversa logo contigo, que eu tava esperando né, Eu queria um um colo, alento. um alento. E aí ele fala, assim, que eu achei super interessante. Ele diz que a gente viveu essa ideia de globalização, né, esse sonho de sermos uma aldeia só, mas a gente não se deu conta que se desse algum problema nessa aldeia, todo mundo ia sofrer. E foi o que aconteceu com a pandemia, e é o que está acontecendo agora com esses eventos climáticos, porque é uma consequência global, né? E ele disse, eu tinha essa esperança que algum desses eventos mais que assim leves, que não dizimasse a população, fosse nos fazer a gente se recolocar no mundo de outra forma. O que eu tô vendo é que não está acontecendo, né? A gente teve essa pandemia, que foi um evento super traumático, e nada mudou. A gente, inclusive, piorou em muitos aspectos. A gente está tendo esses vários eventos climáticos, que são uma coisa só, né? E nada está mudando. Então, ele disse que... E foi aí que eu digo que chegou um ponto da conversa que eu comecei a achar muito pessimista. Ele disse, a gente vai precisar de uma ruptura muito forte, né? Tudo está indicando que a gente vai precisar de algum fator externo muito forte que venha para finalmente nos fazer a gente sacudir mesmo, assim, nos recolocar no mundo de outra forma. Sim, essa é uma questão real e a gente precisa ter esperança. A É. gente precisa trabalhar com esperança. Eu trabalho com um projeto de educação ambiental lá no Caracol desde 1998 e cada ano a gente aborda uma ênfase. Então, já se trabalhou muitos temas. O ano passado a gente mergulhou dentro da compreensão das crianças da primeira infância na floresta amazônica. A gente reproduziu uma floresta amazônica e eu estive lá com uma professora e eu vi coisas lá que já eram diferentes daquelas que a gente mostrou para as crianças em termos de realidade, né? Muitas queimadas, muita fumaça. Manaus, a gente quase não enxergava, parecia sempre... Não era à noite, mas tu não enxergava do outro lado da rua. Então, eu penso que a gente precisa se conscientizar e começar a fazer atitudes efetivas que mudem isso, né? Com certeza. E aí, devolvendo a bola, já que o que tu acha que a gente pode fazer efetivamente, assim, em casa, para mudar a atitude, assim, e que isso reflita? É aquilo que eu digo, eu acho que a gente tem que começar a mudar o nosso comportamento, nós temos que estar mais nas praças, né? Estar mais em contato com esses ambientes, mais em contato com a natureza e levar as crianças junto. Dentro de casa, diminuir essa ideia que eu acho que hoje é muito forte do consumo, né? A criança vê muita recompensa no presente, no consumo. Então, propor outras formas de estar com a criança que dê uma recompensa para que ela vai entender como muito maior do que um presente, alguma coisa assim. Educar sobre a alimentação, que é um ponto fundamental aí, né? Fazer as crianças conhecerem mais os alimentos e terem uma relação melhor com os alimentos não industrializados. Sim. São vários pontos mas tudo isso passa pela nossa reeducação. A gente viveu a época da Coca-Cola, né? É a gente se descolar dessa visão e aos poucos ir passando para as crianças. E eu penso muito que esse estar com a criança, né? Estar integralmente com a criança no tempo de qualidade, propor a criatividade, propor, né, esse Eu pensamento acho que criativo. tu aborda pontos, assim, que para mim são fundamentais, é o estar com, né? Tu poder preparar uma comida com teu filho, Isso. desde buscar os ingredientes,
preparar a mesa, isso a comida fica com outro gosto, né, o jeito que a gente se relaciona, o tempo que a gente despende para estar junto fazendo essas Uhum. coisas. E não precisa ser todos os dias, mas que isso faça parte de algum momento na rotina, poder fazer alguma coisa a pé, e vendo essa criança chamar atenção para a natureza, pelo ambiente que vive, isso tudo não precisa viajar. É. Às vezes isso é o mais importante, né. E tu, Christian, como pai, assim, como que é a tua relação com a natureza, com as crianças, assim, com a alimentação? Uhum. Como é que tu pensa isso O como pai? eu acho que vocês estão trazendo, assim, pontos bem importantes, né, eu acho que tem algo que eu acho que hoje está sendo muito bem feito, que é nas escolas, né, eu acho que tem várias escolas que têm exemplos excelentes em relação a isso, né, do ponto de vista da educação ambiental, de uma sensibilização, em relação às questões ambientais, né, ecológicas, e eu acho que as famílias, eu concordo com o que a Jaque falou, eu acho que passa muito, né, em relação aos modelos que a gente, pode disponibilizar para os nossos filhos, né. Eu, enfim, na minha vida pessoal, né, eh, eu gosto muito de ir pra praia, eu gosto de surfar, então, assim, né, o filho, o mais velho tem 13, ele também gosta, então é uma coisa que, né, agora no inverno a gente não vai muito, mas, né, quando pode a gente acaba indo. A gente já gosta de andar de bicicleta, pedalar junto, então, quer dizer, é uma coisa que dá para curtir, eu também acho. É óbvio que com certeza tem experiências de viagem que geralmente envolvem férias, que é quando a gente consegue disponibilizar mais tempo um para o outro, né. Então isso acaba marcando, mas a gente também pode, né, e acho que a gente deve tentar achar, nos finais de semana, no dia a dia, espaços para isso, né, eu acho que isso é importante. Eu acho, importante essa questão também da alimentação, né, eu acho que grande parte dos problemas, em relação à alimentação e questões, decorrentes disso, do ponto de saúde física e saúde mental, podem e deveriam ser corrigidos em casa mesmo, né, não, a gente não precisaria depois se ter que consultar tantos Uhum. profissionais para poder resolver isso Sim. depois, né. Quanta coisa a gente Não, aprende à mesa. não. São coisas simples. É. Eu comecei uma rotina com a Maia de manhã, que eu normalmente faço um ovo mexido, e aí ela senta na mesa e ela quebra o ovo. Então a gente começou essa rotina de ela escolher o ovo. E aí eu digo, qual que tu acha que é mais fácil de quebrar? Então ela vai lá, pega, e ela vai testando a força até conseguir quebrar, e Uhum. as formas como que ela quebra. Então ela vai conhecendo, e aí começam a surgir as dúvidas, as curiosidades. Mas por que que tem a gema? Mas por que que tem a clara? Mas de onde é que vem o ovo? E por que que a gente come? Uhum. Então, essas pequenas, né, a gente às vezes quando fala parece que tem que ser coisas muito grandiosas, mas Não, não, mas são o muito mas o mais pequenas. sofisticado é o simples. Eu lembro que na frente da escola tem um espaço pequeno, assim, Uhum. e tinha uma grama bem bonita plantada. E aí eles todos, na hora de ir embora, pisoteavam a grama, ficavam pulando na Uhum. grama e os pais olhando. E aí um dia a nossa porteira da escola disse para mim: "Pai, tá difícil porque eles acabam, pegam uma pedrinha, vão se machucar". Uhum. E aí um dia eu convidei ela para a gente fazer uma horta ali. E a família dela é do interior e fez muito sentido para ela. Hoje ela é a professora da horta. Hum. Ninguém pisoteia mais ali. Uhum. E co Né, e aí no começo, quando a gente começou esse projeto da horta mesmo, a gente perguntava: "E aí, de onde é que vem a semente?" Muitos disseram que vinham do supermercado. Hoje em dia, eles têm a noção que para germinar precisa um tempo, que precisa Isso. cuidar. Uhum. Então isso vai fazendo sentido até do cuidado consigo e com o outro. Não adianta tu ensinar É. também só educação ambiental se não tem um ambiente onde eles possam respeitar quem está perto, né, É. tudo é E interligado. olha, são tantos pontos essa questão do tempo, como a natureza também ensina a gente Não. a lidar com o Uhum. tempo, né. A Maia todo dia agora chega na escola, que acho que faz umas 2 semanas eles plantaram cenouras. E aquele dia ela voltou para casa, porque a gente vai plantar, e aí a gente vai colher, e aí vai lavar, e aí depois vai comer. Ela voltou assim, e todos os dias ela chega na porta da escola e pergunta para a Michele: "E a cenourinha?" Aí Que a Michele amor. mostra: "Ó, a Uhum. Maia está crescendo". Então é essa questão Do do tempo. tempo, da Aham. paciência, né. De não ser o imediato, né. Exatamente. É isso aí. Tem coisas também que tem abordagens pedagógicas, tantas que a gente pode fazer, né. Agora o sentido da observação. Tu passa a observar quando alguém te estimula a observar, Claro. Uhum. né, e estimula e também quando tu fala aquilo que tu observou, alguém que está te olhando e que está prestando atenção naquilo que tu está dizendo. Uhum. Eu levei uns tocos outro dia no Instituto Ling, 3 anos.
E a gente chegou lá, assim, não tinha um roteiro para aquela visita, embora tenha alguém que recebe lá e que tem um protocolo a cumprir, né. E aí eu disse: "Deixa para mim". E a gente ficou olhando, e eu anotava. E aquilo então alguém eles pensavam bem devagarinho para demorar render bem aquele momento que eu estava anotando e prestando atenção. Então isso vai encorajando, depois tu vai lá e diz: "Olha, esse quadro, prestem atenção em tal coisa, essa tinta foi feita de tal coisa", mas tu valorizar aquele pensamento cru e livre que vem, isso tem um valor, É. né, de observação para a vida. E tu ser um observador, ainda mais vocês que são da área da saúde e da ciência, tem muito valor, né. Tem um conto que eu não me lembro quem é que escreveu agora, o Túlio que me contou, meu marido, que eu acho tão lindo, mas tão lindo, que é a história de um pai que leva o filho pela primeira vez para ver o mar. E aí a criança se depara com aquela imensidão, segura a mão do pai e diz: Me "Pai, empresta os teus me olhos. ensina a ver, me empresta É. teus olhos, me ensina a enxergar o mar". Eu Sim, é acho isso lindo, tão é lindo. lindo. É um escritor uruguaio. É lindo esse conto. E é isso aí mesmo. Às vezes a gente olha, tu que surfa, né? Uhum, O mar é tão lindo que eu acho que precisa de mais olhos para poder ver uhum, tudo, né? uhum, Uhum. uhum. Christian, e tu, no meio essas andanças todas, dessas entrevistas, foi chamado para tanta coisa para falar. Tem alguma coisa que tu gostaria de nos contar? Não, eu acho que tem algo muito importante, sim, que esses espaços na mídia, enfim, no grande público podem ajudar as pessoas a entenderem um pouco, né, de que para a maior parte das pessoas os efeitos, né, isso que a gente está vivendo muito à flor da pele, para a maior parte das pessoas são coisas transitórias, né, assim, o próprio tempo vai nos dando oportunidade para a gente colocar em curso alguns recursos, né, internos e externos que vão nos ajudando nesse processo de recuperação e resiliência. Então, acho que isso é uma informação importante, né? Quando a gente, pensando um pouco mais no público que está nos assistindo, e aqui o foco nas nossas crianças, né? Quando a gente pensa em promover processos de resiliência em crianças, isoladamente o fator que mais contribui para isso é você ter ao menos uma figura, um adulto estável, amoroso, carinhoso, disponível, mas uma figura estável para a criança, né. Todos os estudos mostram isso, se você tiver pelo menos ao menos um adulto, bom que for, que puder ser uma figura parental, mas não necessariamente precisa ser, né. Isso pode ser um professor, né, interessado e disponível e estável para a criança, pode ser um avô, pode ser um tio, né, então acho que isso é um fator, importante, né. Eh, e eu acho que algo muito importante também, né, as crianças elas refletem muito também o ambiente, né, obviamente no qual elas estão se desenvolvendo. E se a gente está preocupado com as crianças, se a gente quer, que elas tenham, né, uma boa saúde mental, né, eu acho muito importante que os pais, né, possam cuidar da sua saúde mental, né. Esse é um outro fator muito marcante, especialmente as mães, né, especialmente as mães, mais marcadamente que os pais, as pesquisas mostram, que é o bem-estar emocional e saúde psicológica materna, né, talvez seja o segundo ou terceiro fator mais importante para a resiliência nas crianças. Sem dúvida. É. Eu É tenho a uma pergunta para o Christian. Uhum. Isso que aconteceu agora, provavelmente teremos situações parecidas no futuro, tal. Tudo que se encaminha é que a gente vai começar a viver isso com cada vez mais frequência, né? Exato. Aí a minha dúvida é em relação às crianças, qual é o grau de exposição ao que está acontecendo a gente deve dar Aham. para preparar elas e até que ponto a gente protege, até que ponto a gente expõe, Ah. exatamente para criar essa resiliência. Excelente, excelente pergunta. Eu acho que isso é super importante. E é realmente qual é a dose, né, Jaque? Uhum, Qual é a dose, né? Porque é óbvio que a gente não quer que a criança viva numa bolha, né, imaginando que não existe adversidade ou que o mundo, né? Porque não é isso que elas vão enfrentar depois. Vai ser um choque muito grande depois na adolescência e na vida adulta, né? Mas a gente deve especialmente ser capaz de filtrar um pouco a realidade para as crianças, né? uhum, Então, assim, olha, né, chovendo demais, tem as enchentes, tem as pessoas que perderam suas casas, tem as pessoas que abrigam, e poder engajá-las nesses contextos, em situações onde elas possam até ter um pouco mais, experienciar um pouco mais desenvolver até um pouco esse senso de
de doação para o outro, né? Uhum. Então, bom, vamos lá fazer o sanduíche para quem está abrigado, vamos doar os brinquedinhos, porque tem crianças que perderam tudo. Já imaginou como seria perder tudo? Então, Uhum. vamos doar o que tu não está mais usando, vamos doar o que tu está Incluir, usando também, Uhum. né? incluir a criança de Isso. No um jeito que processo. ela possa compreender. Isto, e de um jeito Sim. positivo, né? Aham. Legal. Mas é muito importante que a gente não faça uma superexposição da criança, né? Especialmente a mídia televisiva e mais ainda a questão das redes sociais, né? Então, assim, isso não significa que a gente não deva se informar, isso serve também para os adultos, né? A gente deve se informar, mas a gente deve buscar mais ativamente, né? Buscar mais intencionalmente a informação que é importante para nós, né? Talvez não bom, nos ajuda a saber como é que vai ser o tempo, nos ajuda a saber se vai ter ou não vai ter acontecer tal evento, mas não nos ajuda a ficar 24 horas com a TV Paralisados, né? ligada, né, Sim, no sim, canal de notícias Sim. ou consumindo, né, no nosso sim, celular de sim. uma forma indevida, né? E vocês, como pessoas, assim, que trabalharam tanto, estão trabalhando, eu tenho noites que eu sonho com a água, sonho, assim, subjetivos, né, inconscientes mas eu me vêm esses sonhos. Uhum. Enquanto e isso é um processo até, natural, né, de elaboração do que a gente passou, né. Uhum, Então isso aparece, né, quando a gente está com o pensamento em algum outro lugar durante o dia, aparece em sonhos, né. A gente só tem que sempre ter uma certa clareza, em qual é a partir de que grau isso pode se tornar um problema, né. uhum, Então, por exemplo, né, quando a gente está falando de uma situação já de um quadro de estresse pós-traumático, algum outro transtorno mental, esse sonho, na verdade, ele fica muito recorrente, ele fica um pesadelo, a pessoa começa a ter medo até de dormir, Uhum. né? Então, porque ela tem medo de sonhar de novo com aquilo, Uhum. né? uhum, Então, bom, aí nós já estamos falando de alguém que precisa de uma ajuda especializada, né? Pelo uhum. menos uma boa avaliação, né? Com um psiquiatra ou um psicólogo. Tá bem. Né? Tem só uma Uhum. coisa que eu acho importante falar, tem um termo que se chama ansiedade climática, que tem, não Uhum. sei se tu Sim, deve conhecer, né? Tem se Uhum. discutido muito, sim. que é um pouco disso, né? É Isso. um pouco dessa percepção do que está acontecendo, do quanto a gente não está tendo controle sobre o que está acontecendo Isso. e esse medo do futuro. Então, e isso está causando algum grau de patologia, né? Tem pessoas que realmente estão ficando doentes por causa disso. Quando tem previsão de vários dias de chuva e não tem acesso à informação de o quanto que vai chover e como já fica Já paralisado fica em paralisado. relação a isso. E já que eu acho, não sei, me ocorre, né, que uma das coisas mais importantes, claro, que é controlar o consumo, evitar o consumo e o lixo também, né? Com certeza, É o com lixo, certeza. porque eu vi depoimentos, assim, da quantidade de lixo recolhido, toneladas, para onde é que vai tudo isso, né? Sai da frente da casa da gente, desocupa o bairro, vai retomando a normalidade, a cidade, mas e para onde que vai tudo isso, Esse é um né? ponto que é muito importante as crianças conhecerem, porque a gente não foi educado para entender para Exato. onde é que vai o lixo. Uhum. Então a gente consome, 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 parece que aquilo desaparece. Uhum. E na verdade não, né? Então mostrar esse caminho, levar nos lixões, né? Eu acho que toda essa mostrar toda essa cadeia é muito importante para É a a gente não ter um pensamento fragmentado também, né? Uhum. De que tá, tu consome ali, joga no lixo, acabou, tá limpo. Sim, isso seria uma educação ambiental. Nós adultos precisamos passar por uma reeducação. É como com a comida. Uma Uhum, criança que aprende a comer bem na pequena infância não Uhum. precisa se reeducar, uhum, né? Assim é com a questão do meio ambiente é. também. É, isso aí. Esse ponto que a Jaque falou da ansiedade climática é super interessante, tá? Uma entrevista para o Globo sobre isso. É, de fato, né? Eu acho que não. É claro que a gente tem que ter um certo cuidado de não patologizar, ou seja, uma tendência de classificar tudo como uma doença mental, coisas que não são. Sim. Então, essa preocupação em um certo grau e essa certa até uma ansiedade, uma certa angústia que a gente possa experienciar quando vê desperdício, quando vê, Sim. né, todas essas ações que a gente tem, então, de tanta interferência prejudicial no ambiente que a gente vive, né? Isso até é algo positivo, porque isso nos mobiliza para ação, Uhum. né? Então, a gente experienciar algum grau de ansiedade, um grau de desconforto é importante até,
né? Uhum. Agora, o problema é quando isso se torna algo paralisante, Uhum. né? Então a pessoa fica lá experienciando aquilo, fica consumindo o tempo todo notícias sobre aquilo, fica sofrendo internamente por causa daquilo, né? Uhum. De uma forma que interfere no seu dia a dia. Aí, embora não seja hoje classificado como um transtorno mental, mas mesmo não sendo um transtorno mental, se é uma situação deste tipo, já seria recomendável que a pessoa pudesse conversar, desculpa, com Pedir um profissional ajuda. de saúde Sim, mental. Uhum. sim, sim. É, a justa medida sempre é difícil, né? Ah, Pra gente não virar uns catastrofistas, apocalípticos, mas isso. também tá em contato com Com a a realidade. realidade, né? E legitimamente preocupados, né? Uhum. Isso que eu já comentou, né? Tudo indica que nós vamos experienciar cada vez mais eventos desse tipo, né? Agora está tendo, né, algo muito impactante na América Central e no Caribe, né? Que já que são a época dos furacões, que não deveria começar tão cedo, já começou e estão sendo muito intensos nesse momento exatamente, né? Então é algo que esses fenômenos aí, tanto quanto a gente consegue medir isso, parece que estão se tornando cada vez mais intensos, né? E mais frequentes. Então isso é algo preocupante. Realmente a gente deve se preocupar com isso, né? Uhum. Sim. Isso, bom, se isso vai paralisar a nossa vida e vai nos fazer sofrer, já é um outro problema, né? E sempre era uma Uhum. coisa que avisavam que isso estava ficando pior, que o planeta estava ficando Uhum. mais quente, né? E aí chegou, É. né? Uhum. No Pantanal, Uhum. né? Tá super aquecido, Uhum. queimadas por tudo. É, Mas essa é a nossa incapacidade de pensar de forma sistêmica, Isso, né? De isso, entender as relações entre as exato. coisas. E isso é muito uma herança da nossa educação, que é muito cartesiana. A própria educação, ela é matemática, física, química, ela é muito separada. Hoje eu até acho que já está um pouco melhor, assim, eu vejo as filhas do meu marido que estavam, uma estava na escola, a outra ainda está. Hoje ainda se tem um pouco mais de uma abordagem mais multidisciplinar sobre os assuntos. Mas a grande maioria não é assim, Uhum. né? É tudo muito compartimentado e a gente acaba enxergando o mundo muito compartimentado e não consegue sim. entender essas relações. Uhum. Esse é um dos pontos fundamentais, eu acho, na educação para criar resiliência, né? Uhum. Uhum. Para a gente conseguir entender como as coisas estão conectadas e como é que a gente pode agir, porque a gente tem como agir para que as coisas melhorem. Fazendo sentido, experienciando, né? Uhum. E não sendo uma coisa que aborda de dentro de um lugar. Né? Tem que ter Exatamente. experiência, não tem como Aham. não ter. Tem várias maneiras de a gente aprender, mas do ponto de vista, a experiência da situação é possivelmente a mais poderosa delas, né? Com certeza. Então é isso, eu agradeço muito vocês. Pena que tem que terminar. Quem sabe a Sim. gente faz outro dia. Christian, muito obrigada por ter Obrigado. vindo. Foi Obrigado pelo muito convite, legal, foi um prazer. imagina. Prazer estar aqui Jaque contigo com a querida Jaque. Foi um também. Isso prazer. aí. E Obrigada. até o próximo episódio.